Ligou, porra! Porra! O projeto de hoje é simplesmente foda, cara. A ideia é ligar esse computador aqui usando Wi-Fi, cara, pelo Excel, com ESP32, pelo Excel. Eu não sei se a parte do Excel ficou bem clara. Olha isso, cara, tem um ESP32 ali dentro. Enfim, vamos explicar o plano maligno aqui primeiro, né? Como isso aqui vai funcionar? Antes de qualquer coisa, eu tenho que explicar como que a placa-mãe identifica o momento que você pressiona o botão e liga. Porque a gente precisa simular esse negócio de algum jeito. Bom, isso daqui é um princípio básico da eletrônica analógica, na verdade, né? A gente tem um pino aqui, que ele é um... Aqui no caso a gente tem uma entrada digital. E como é que funciona uma entrada digital? Ela identifica um sinal high ou um sinal low. Qual que é a diferença de sinal high e sinal low? É porque um sinal é 0, o sinal é 1, o sinal é GND, o outro sinal é o VCC, ou no caso um sinal é 0 e outro é 3.3. Deixando essa entrada aqui em 0 de algum jeito, por exemplo, com um resistor aqui de 10K, que provavelmente o que acontece ali, eu jogo essa porra aqui pro GND, e a gente tem o outro pino da placa-mãe com provavelmente VCC, eu digo provavelmente porque eu não sei, mas provavelmente é assim, eu sei que funciona, então deve ser isso. No momento que eu jogo o VCC pra cá, como esse é o caminho de menor resistência, eu passo a jogar 3.3 volts, ou 5, não sei. Eu não experimentei para saber quanto que é, meu multímetro está sem bateria. E essa entrada que antes estava em 0 passa a ser 1. Ou no caso que estava em 0 volts, passa a ter 5 volts ou 3.3. É basicamente isso. Você passou ela de 0 para 1. Pode ser o contrário também, foda-se. Contanto que a variação seja de 0 em 1, você pode fazer de lá para cá, de cá para lá, do jeito que quiser. Como é que eu faço para simular isso daqui? Eu posso usar um relé, eu posso usar um transistor, eu posso usar o meu queridinho, que é o optoacoplador. Por que eu gosto tanto do optoacoplador? Porque ele é prático. O optoacoplador, internamente, de um lado, ele tem um LED de infravermelho e de outro lado ele tem um transistor, que a base dele é um receptor infravermelho. Então ele passa a conduzir a partir do momento que ele recebe um sinal infravermelho. É foda. Eu isolo galvanicamente uma parte da outra. Esse GND não é o mesmo GND que esse. Então aqui no caso eu ligo lá no GND do ESP, mas lembrando, eu não posso ligar isso aqui direto. É a mesma lógica de um LED. Eu posso seguir a mesma lógica de um LED para ligar isso aqui. É recomendado usar pelo menos o resistor de 100R, mas eu sou teimoso, eu gosto de usar um resistor de 47. Por quê? Eu já tive problemas com esse cara não saturando direito. Então eu gosto de usar 47. Com Arduino, por exemplo, que usa 5 volts, já é legal usar de 100 para cima, né? Foda-se, ninguém liga. Eu não posso simplesmente ligar esses polos aqui direto, assim, no chute. Quer dizer, eu posso. Tanto que eu fiz isso. Mas, por exemplo, você percebe que ele tem tipo um diodo aqui dentro. Então isso significa que o fluxo dos elétrons ele vai passar sempre daqui para cá. No caso, sempre usando o fluxo teórico, né? Então do positivo para o negativo. Isso significa que eu teria que ligar, para isso aqui funcionar aqui, por exemplo, eu teria que ligar esse polo aqui e esse polo aqui. Senão essa porra não ia conduzir. Se você ligar ao contrário isso aqui, você inverte e já era. Não é um circuito muito complexo, né? Então vamos para a montagem dessa porra. Alicate. Tem alicate parte rente aqui em algum lugar. Vai esse daqui mesmo. Para ligar isso daqui aqui no computador, o que eu fiz? Eu peguei, aqui tá aquela plaquinha lá que eu montei antes, né? E aqui eu liguei a alimentação dela no GND, eu peguei qualquer GND ali do pino 24 pinos, né? E o VCC, eu peguei direto do VIN ali do ESP e liguei no standby da fonte, que é aquele pino roxo, tá ligado? Botei direto no conector ali, enfiei pra dentro do negócio, passei uma fita aqui pra ele não sair do lugar e já era. E aqui o pino na placa, eu coloquei uma entrada para colocar o próprio botão do gabinete. Então eu ainda consigo ligar no próprio gabinete aqui o negócio sem problemas. E ali na placa eu liguei aqui no caso tá o cabo que vai para essa plaquinha aqui, que é o que liga usando o ESP32 aí. A via distância usando o Excel. Não, Excel, cara. Isso aqui é foda, cara. Bem, qual é o esquema? Basicamente temos um servidor. Ele não vai ficar ligado o tempo todo. Ainda. E ao menos eu não tenho como acessar o servidor diretamente para ligar. Tendo isso em mente, o que dá um isomoçapo nem tão pensante assim tiveram de ideia? Vamos fazer um bagulho para ligar o PC remotamente, independente do lugar. Aí vocês se perguntam, como diachos tu vai fazer para ligar um PC remotamente? Bem, nós resolvemos isso do mesmo jeito que resolvemos todos os problemas do Pré-Invader Lab.
com o ESP32. A ideia mais normal seria o ESP32 esperar um HTTP request, um GET ou POST para ligar o PC. Porém, a gente não tem muito como fazer isso, não tem uma porta aberta para fazer isso por fora da rede LAN. E o servidor que faz o tunelamento de rede, ele vai estar desligado, né? Obviamente. A ideia é usar um Google Apps Script para ler uma planilha que vai dizer se o PC deve ou não ligar. Muito simples, completamente serverless. É aquela alternativa gambiarra super idiota, porém bastante funcional até. Ele vai resolver o nosso problema que a gente não tem um servidor ligado para fazer esse processo. Ele não vai ter alguns problemas de cobertura relevante. E ele ainda tem a vantagem, no caso ele não tem a desvantagem, do Google Apps Script. Que é que o Google Apps Script ele tem um tempo de resposta muito alto. No caso desse projeto, o tempo de resposta não importa. O PC demora alguns segundos a mais para ligar, não é um grande problema. Bem, eu até gravei a produção do código, onde eu tento explicar enquanto eu desenvolvo, mas não achei que prestou, então eu vou fazer do jeito que der na telha agora. Aqui no meu script principal eu faço umas definições básicas do pino que deve ter sinal para o PC ligar, timeout, essas coisinhas aí. Na void setup, inicia, define o modo do pino que liga o PC, inicia o Wi-Fi e também define um evento GET na rede LAN para habilitar e desabilitar o modo de programação do Arduino Ota lá, para conseguir reprogramar o ESP por Wi-Fi. Antes da void turn on ali tem umas definições de variável que são necessárias para ela. A void turn on essencialmente é bastante simples. Se ele recebe stage true, ele tenta ligar o PC e conta um tempo. Se for stage false, ele vai parar de enviar o sinal e define que ele pode rodar de novo. É apenas isso. Já no loop tem umas definições básicas para contar o tempo. Também checa se ele deve ou não ligar o PC. Se ele precisar ligar o PC, ele vai rodar turn on de antes. Ctrl para ele começar a ligar. Se ele já estiver ligando, ele reduz o void do contador e quando der igual a zero, menor ou igual a zero, ele vai parar de tentar ligar o PC. Caso ele não esteja tentando ligar, aí ele vai seguir o contador para ler a planilha. Quando o contador zerar, ele vai fazer uma requisição. Se ele tiver um como resposta, ele vai chamar o script que define de volta a planilha para zero. E no próximo ciclo ele vai tentar ligar o PC normalmente. No final de tudo, ele só checa se está no modo de reprogramação do OTA. Se ele tiver, ele roda o handle. Bem, agora na parte da conexão Wi-Fi. Primeiro no Wi-Fi Manager, no cabeçalho no caso, o header, eu defino ali a variável server, do Async Web Server, e a void setup Wi-Fi. Aí no script mesmo do Wi-Fi Manager, começa ali, define o server, e daí define o setup server, que no caso só vai iniciar o servidor do Async Web Server. Setup Wi-Fi vai receber os parâmetros para fazer a conexão com a rede. Primeiro ele vai configurar a rede, definir um IP estático, que daí dá para saber em que IP que o servidor o ESP32 está conectado. Conecta a rede Wi-Fi com os dados que recebe no próprio método. Um loop while para garantir que ele só prossiga quando ele estiver conectado à internet. Ali depois configura a senha do Arduino Ota. Inicia o próprio serviço e daí inicia também o servidor do Async Web Server para esperar o request que define o modo de exportação. E com certeza o código mais complexo, o do AppScript, incríveis 11 linhas reduzíveis a 9. Bem simples, acessa a planilha que porta AppScript, seleciona a célula da planilha que diz se o PC deve ligar ou não, aí define o do GET e do POST. No Google AppScript do GET e do POST eles são executados quando tem um HTTP request. Do GET vai enviar uma resposta para o cliente, essa resposta vai ser o valor do range, ou seja, o valor da célula lá que diz se o PC deve ligar. Se for um, o ESP vai interpretar e ligar o PC. Qualquer outra coisa além disso ele não vai fazer nada. E do POST, que vai definir o valor daquela célula da planilha para 0 e mandar para o cliente um Ok. Manda, barato. Ah, então tem que inverter. Agora é a última, não tem mais pra onde ir, cara. Ligou, porra! Ligou, porra! Porra, cara, não, isso daqui é incrível, meu, não. Aí o Linux, cara.